E aí, tudo bem com vocês? Eu sou Miguel Alves. Então, nesse vídeo, eu quero tratar deste assunto, né? Por que que a Bíblia protestante é menor, né? Tem menos livros do que a Bíblia católica. Vamos falar disso, né? Nesse vídeo. Por que que essa Bíblia, né, protestante está menor? Por que que tiraram parte dessa Bíblia, né? É o seguinte, eu vou tirar aqui essas informações do livro do professor Felipe Aquino, aquele livro para entender, né, a reforma protestante. Eu vou utilizar esse livro, vou ler aqui, né, direto do livro, na página 113 até a página 117, onde tem, né, essa informação, para a gente entender um pouco melhor, né, essa questão. Você que é protestante, você que é católico, muitas vezes não escutou, né, não teve acesso ainda a esse tipo de conteúdo. Nunca parou para pensar nesse assunto, né? Por que que a Bíblia católica tem 7 livros e alguns fragmentos a mais do que a Bíblia protestante? Vamos entender um pouco, né, sobre isso. Como eu falei, eu vou tirar direto do livro, vou ler direto do livro do professor Felipe Aquino, né, para entender a reforma protestante, e vou lendo aqui e a gente vai analisando, né, alguns pontos. Quem, né, elaborou a Bíblia como a gente tem hoje? Quem elaborou, né, o índice da Bíblia? Quem fez, né, a Sagradas Escrituras? Tem algum livro que traz o seu índice, né? Então vamos ver. Vou começar aqui lendo o livro, né, para a gente já adiantar o nosso vídeo. Diretamente aqui do livro do professor, né, Felipe Aquino. Quem elaborou o índice da Bíblia? Se não fosse a Igreja Católica, não existiria a Bíblia como a temos hoje, com os 72 livros canônicos. Isto é, inspirados pelo Espírito Santo. Foi num longo processo de discernimento que a Igreja, desde o tempo dos apóstolos, foi versando a Bíblia e descobrindo os livros inspirados. Se você acredita no dogma da infalibilidade da Igreja, então pode acreditar na Bíblia como a palavra de Deus. Mas se você não acredita, então a Bíblia perde a sua inerrância, isto é, ausência de erro. Olha aí, né? A gente já vai refletindo aqui. A Bíblia foi versada, foi formada durante anos, durante séculos, no seio da Igreja Católica Apostólica Romana, desde os Santos Apóstolos. Esse livro foi versado na Igreja. Então, se você acredita, né, na infalibilidade da Igreja, como está escrito, né, que a Igreja, as forças do inferno não poderão vencê-la. Então, se você acredita nessa infalibilidade da Igreja, aí você confia nesses livros. Veja, porque esses livros foram gerados no seio dessa Igreja. Não foi um livro, como a gente tem dito, né, que caiu do céu prontinho. Aí sim seria um livro mágico, seria um livro encantado, né, uma coisa diferente. Mas não, ele foi versado, foi formado por essa comunidade no início ali dos primeiros séculos, né? De tal forma que se você confia nesses textos, você está confiando na infalibilidade da Santa Igreja. Se você confia, né, na infalibilidade da Igreja, como está escrito, aí sim você tem a Bíblia como palavra de Deus, que foi gerada pela Igreja. Mas se você não acredita, né, então a Bíblia perde a sua inerrância, isto é, a sua ausência de erro. Você diz, peraí, se esse livro foi escrito por esta comunidade, né, olha só, quer dizer que uma coisa leva a outra. Se você desconfia dessa comunidade que versou o livro, né, aí você já começa a duvidar da palavra de Deus, que é o que tem acontecido, né? A Igreja Católica rejeitou mais de 70 livros apócrifos que não constam na Bíblia.
Olha só, né? Então, a Igreja Católica rejeitou mais de 70 livros que não constam na Bíblia. Já pensou se fosse tudo isso dentro das Sagradas Escrituras? Dificultaria mais ainda o entendimento, né? Quanto maior o livro, mais difícil seria, né, de entender. Então, a Igreja Católica rejeitou mais de 70 livros apócrifos que não constam na Bíblia. E que os reformadores protestantes nunca contestaram, aceitaram plenamente essa decisão da Igreja. E por isso nunca reintroduziram na Bíblia nenhum desses livros. Olha que interessante, né? Não consta que eles tenham colocado alguns livros desses que a Igreja rejeitou, né? Mas sim que eles tiraram das Sagradas Escrituras e não acrescentaram algum livro que a Igreja rejeitou. Ou seja, a Igreja Católica compôs a Bíblia usada pelos protestantes, embora eles tenham retirado cerca de 7 livros. Esta conclusão nos leva a outra também importantíssima, que é a seguinte: se foi a Igreja que, guiada pelo Espírito Santo, compôs a Bíblia, nenhum livro traz o índice da Bíblia, logo, é ela também a única autoridade capaz de interpretá-la segundo o que Deus quis nos dizer. De fato, ela possui o carisma da interpretação. Porque a Igreja tem tanta certeza de que não erra no que é essencial para levar os seus filhos à salvação, em virtude das grandes promessas que o próprio Senhor lhes fez, garantindo que ela guardaria sem erro o depósito da fé, que Jesus deixou através dos apóstolos. Demorou alguns séculos para que a Igreja chegasse à forma final da Bíblia, em concílios, alguns regionais e outros universais. A Igreja estudou o cânon da Bíblia, isto é, o seu índice. Garante-nos o Catecismo da Igreja e o Concílio Vaticano II. Foi a tradição apostólica que fez a Igreja discernir que escritos deveriam ser enumerados na lista dos livros sagrados. Portanto, sem a tradição da Igreja, não teríamos a Bíblia. Porque a Bíblia católica é diferente da protestante. Esta tem apenas 66 livros, porque Lutero, e principalmente os seus seguidores, rejeitaram os livros de Tobias, Judite, Sabedoria, Baruque, Eclesiástico, ou Siracida, 1º e 2º Macabeus, além de Esther 10, 4 a 16, e Daniel 3, do 13 a 14. A razão disso vem de longe. No ano 100 da era cristã, os rabinos judeus se reuniram no sínodo de Jamnia, no sul da Palestina, a fim de definirem a Bíblia judaica. Isto porque, nesta época, começava a surgir o Novo Testamento, com os evangelhos e as cartas dos apóstolos, que os judeus não aceitaram. Aqui é interessante, né? Veja, os judeus só vão começar a definir o cânon sagrado deles, né? A Bíblia judaica, 100 anos depois de Cristo. Ou seja, por força do cristianismo, né? Começou a chegar as cartas dos apóstolos, começou a chegar o evangelho. Os judeus, por não ter aceitado Jesus Cristo, não ter aderido, né, ao evangelho de Cristo, aí sim se preocuparam em definir a sua Bíblia. Porque essas cartas dos apóstolos e os evangelhos surgiram como a continuação dos livros sagrados. Então eles rapidamente se apressaram, 100 anos depois de Cristo. A gente pode dizer, né, que o cristianismo forçou eles, né, a definirem a Bíblia deles. Senão talvez não tivesse terminado até hoje. Olha só que interessante, olha só, né, o poder do evangelho. Interessante isso aqui, não? 100 anos depois da era cristã, os rabinos judeus se reuniram, né, no sínodo de Jamnia, no sul da Palestina, a fim de definirem a Bíblia judaica. Isto porque, nesta época, começava a surgir o Novo Testamento, com os evangelhos e as cartas dos apóstolos, que os judeus não aceitaram. Aí eles começaram a formar a Bíblia deles. Os protestantes às vezes não sabem nem dessa história, né? Se não fosse o cristianismo, se não fosse a Igreja Católica que Jesus Cristo fundou, talvez nem mesmo a Bíblia judaica, né, teria sido definida ainda. Porque ia
só que só tinha aquele amontoado de livros. Não estava ainda definido. Até o ano 100, a Bíblia judaica não estava ainda definida. Olha só que coisa. Aí quando eles foram definir a Bíblia deles, né? Aí eles colocaram os, né, critérios deles, como a gente vai ver, né, a seguir. Nesse sínodo, os rabinos definiram como critérios para aceitar que um livro fizesse parte da Bíblia os seguintes pontos. Veja, 100 anos depois, com tanta briga, com tanta guerra contra os cristãos, aí eles vão definir a Bíblia deles. Obviamente, vai ter aqui, né, um interesse humano, e não uma verdade religiosa por trás disso. Né? 100 anos depois, tanta briga com os cristãos, expulsaram os apóstolos da sinagoga. Já era um outro movimento, né? Já era o cristianismo. Então eles vão definir a Bíblia deles, eles vão colocar os critérios deles, né? Então vejam, aí estabeleceram como critérios o seguinte, né? Para que um livro fizesse parte da Bíblia. Primeiro, né? Deveria ter sido escrito na Terra Santa. Segundo, escrito somente em hebraico. Não aceitariam o aramaico nem o grego. Terceiro, escrito antes de Esdras, 455, 428 a.C. Quarto, sem contradição com a Torá ou a lei de Moisés. Então eles colocaram os critérios deles. Todos esses critérios eram mais nacionalistas do que religiosos. Fruto do retorno do exílio da Babilônia. Em razão disso, não foram aceitos na Bíblia judaica da Palestina os livros que também hoje não constam na Bíblia protestante, citados anteriormente. Sucedeu, porém, que em Alexandria, no Egito, cerca de 200 anos antes de Cristo, marca bem isso aqui é importante, né? Sucedeu, porém, que em Alexandria, no Egito, cerca de 200 anos antes de Cristo, já havia uma forte colônia de judeus vivendo na terra estrangeira e falando o grego. Os judeus de Alexandria, através de 70 sábios judeus, traduziram os livros sagrados hebraicos para o grego entre os anos de 250 a 100 antes de Cristo, antes do sínodo de Jamnia, 100 depois de Cristo. Olha, veja só, eles traduziram esses livros que a gente citou, que os protestantes rejeitam, que não está na Bíblia também hebraica. Essa colônia de judeus traduziram, né, através desses 70 sábios judeus, traduziram esses livros sagrados hebraicos para o grego, entre o ano de 250 a 100 antes de Cristo, antes do sínodo de Jamnia, 100 depois de Cristo. Surgiu assim a versão grega, chamada Alexandrina, ou dos 70. E essa versão dos 70 incluiu os livros que os judeus de Jamnia, por critérios nacionalistas, rejeitaram. Olha só que interessante. Então, esse grupo de judeus, cerca de 200 anos antes de Cristo, traduziram essa Bíblia hebraica, né, para o grego, e nessa tradução incluiu os livros que os judeus de Jamnia, por critérios nacionalistas, rejeitaram. Olha só que bacana, né, saber disso. Então, essa Bíblia que temos hoje, católica, vem daí, a origem. Veja, esse grupo de judeu traduziu, né, do hebraico para o grego, e nessa tradução incluíram esses livros que nós católicos temos. Olha só que esses livros rejeitados, né, pelos protestantes e os judeus, né, que nós católicos temos. Eles rejeitaram por quê? Por motivos nacionalistas. Haviam então no início do cristianismo duas Bíblias judaicas. Uma da Palestina, restrita, e a Alexandrina, completa. Versão dos 70. Olha aí, meus irmãos. Então, no início do cristianismo, havia essas duas Bíblias judaicas. Uma da Palestina, restrita, que é essa menor, que os protestantes adotaram, e a Alexandrina,
a completa, a versão dos 70, a versão, né, dos 70 que nós católicos temos. Aí aconteceu outro fato importante, outra coisa interessante. Os apóstolos e evangelistas optaram pela Bíblia completa dos 70, Alexandrina. Olha aí, meus irmãos, a gente está no caminho certo, né? A gente está com a Bíblia, que foi os santos apóstolos que optaram por ela. Os apóstolos e evangelistas optaram pela Bíblia completa dos 70, né? Alexandrina. Considerando canônicos os livros rejeitados em Jâmnia. Ao escreverem o Novo Testamento, usaram o Antigo Testamento na forma da tradução grega de Alexandria. Olha aí. Quando os apóstolos e os evangelistas escreveram o Novo Testamento, eles usavam a Bíblia que a gente tem hoje, o Antigo Testamento que a gente tem hoje, com esses 7 livros rejeitados pelos protestantes. Que coisa bacana, né? É essa informação. Ao escrever o Novo Testamento, usaram a Bíblia da tradução grega de Alexandria, mesmo quando esta era diferente do texto hebraico. O texto grego dos 70 tornou-se comum entre os cristãos e, portanto, o cânon completo, incluindo os 7 livros e os fragmentos de Esther e Daniel, passou para o uso dos cristãos. Das 350 citações do Antigo Testamento que contém no Novo, 300 são tiradas da versão dos 70, o que mostra o uso da Bíblia completa pelos apóstolos. Outra prova irrefutável, né? 350 citações do Antigo Testamento que contém no Novo, 300 são tiradas da versão dos 70. Quer mais prova do que isso? De 350 citações do Antigo Testamento, né, citado no Novo, 300 são da versão dos 70. O que mostra o uso da Bíblia completa pelos apóstolos. Isso é uma prova, né, irrefutável. Então, os santos apóstolos, quem escreveu o Novo Testamento, utilizou a Bíblia completa dos 70. Com toda certeza. Nenhum biblicista honesto pode negar isso. Um biblicista sério vai notar essa diferença. 300 citações da versão dos 70. Então quer dizer que um biblicista honesto não pode negar isso. Entende? Para negar isso tem que ser por critérios pessoais, critérios que não são, né, da fé. Não é critério, né, religioso. Sim, político ou qualquer outro interesse, menos cristão. Entende, meus irmãos? Então veja. Está entendendo aí como surgiu, né, a Bíblia católica, o Antigo Testamento que a gente tem? Né? Então veja, vamos continuar aqui. Verificamos também que nos livros do Novo Testamento há citações dos livros que os judeus nacionalistas da Palestina rejeitaram. Por exemplo, Romanos 1, 12 a 32 se refere à sabedoria 13, 1, 19. Romanos 13, 1, a sabedoria 6 e 3. Mateus 27, 43, a sabedoria 2, 13, 18. Tiago 1, 19, né? A Eclesiástico 5, 11. Mateus 11, 29, seguinte, a Eclesiástico 51, 23 a 30. Hebreus 11, 34, a 2 Macabeus 6 e 18, 7, 42. Apocalipse 8, né, versos 2 a Tobias 12, 15. Houve dúvidas na igreja durante os séculos 2 a 4 sobre os 7 livros, tendo em vista a dificuldade em dialogar com os judeus. Finalmente, a igreja ficou com a Bíblia completa, da versão dos 70, incluindo os 7 livros. Por outro lado, é importante saber que muitos outros livros, os quais os cristãos têm como canônicos, não são citados nem mesmo implicitamente no Novo Testamento. São eles Eclesiastes, Esther, Cântico dos Cânticos, Esdras, Neemias, Abdias, Naum, Ruth. Então veja, são livros que não são citados de forma nenhuma no Novo, né, Testamento. E a gente tem ele como canônicos.
Outro fato importantíssimo é que nos mais antigos escritos dos santos padres da igreja, patrística, os livros rejeitados pelos protestantes deuterocanônicos são citados como Sagrada Escritura. Veja, os pais da igreja citam esses livros como Sagrada Escritura. Desta forma, São Clemente de Roma, o quarto papa da igreja, no ano de 95, escreveu a carta aos Coríntios, citando Judite, Sabedoria, fragmentos de Daniel, Tobias e Eclesiástico. Livros rejeitados pelos protestantes. Ora, será que o Papa São Clemente se enganou e com ele a igreja? É claro que não. Da mesma forma, o conhecido pastor de Hermas, no ano 140, fez amplo uso de Eclesiástico e de 2 Macabeus. Santo Hipólito, 234, comenta o livro de Daniel com os fragmentos deuterocanônicos rejeitados pelos protestantes e cita como Sagrada Escritura os livros de Sabedoria, Baruque, Tobias, 1º e 2 Macabeus. Fica assim claro que a sagrada tradição da igreja e o sagrado magistério sempre confirmaram os livros deuterocanônicos como inspirados pelo Espírito Santo. Vários concílios confirmaram isso. Os concílios regionais de Hipona, ano 393, Cartago II, 397, Cartago IV, 419, Trullos, 692, principalmente os concílios ecumênicos de Florença, 1442, Trento, 1546 e Vaticano I, 1870, confirmaram a escolha. No século XVI, Martinho Lutero, 1483 a 1546, para contestar a igreja e para facilitar a defesa das suas teses, adotou o cânon da Palestina, deixando de lado os 7 livros conhecidos, com os fragmentos de Esdras e Daniel. Quando Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, traduziu também os 7 livros deuterocanônicos, na sua edição de 1534. E as sociedades bíblicas protestantes, até o século XIX, incluíam os 7 livros nas edições da Bíblia. Por fim, é preciso compreender que a Bíblia não define por si mesma o seu catálogo. Isto é, não há um livro da Bíblia que diga qual é o seu índice. Assim, esta só pode ter sido feita pela tradição dos apóstolos, pela tradição oral que de geração em geração chegou até os nossos dias. Veja, foi assim que a Bíblia foi formada. De geração em geração chegou aos nossos dias. Se negarmos o valor indispensável da tradição, negaremos a autenticidade da própria Bíblia. Não pode existir a maçã sem a macieira. Se negarmos o valor indispensável da tradição, negaremos a autenticidade da própria Bíblia. Então, meus irmãos, vejam. Reveja esse vídeo, se você se interessar por este assunto, Reveja esse vídeo cuidadosamente, veja esses dados. Como a Bíblia foi formada e por que a Bíblia protestante é menor. Você viu nesse vídeo, Desde lá, antes de Cristo, existiu, essas 2 versões. No início da era cristã, já tinha essas 2 versões, a restrita da Palestina e a completa de Alexandria. Os santos apóstolos adotaram a de Alexandria, da tradução grega, que um grupo de palestinos, que um grupo de judeus havia traduzido do hebraico para o grego. Está aí a sua resposta, se você procurava sobre este assunto. Por que a Bíblia protestante é menor? Por isso, os santos apóstolos, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, adotou a Bíblia completa. Martinho Lutero, para facilitar a sua defesa, aderiu ao cânon judaico, a Bíblia judaica. E assim está desprezando a autoridade de Cristo, dada aos santos apóstolos.
O que ligares na terra será ligado, o que desligares será desligado. Então, meu irmão protestante, você que gosta da verdade, você que está buscando a verdade, reveja esse vídeo. Né? Então veja, né? A Bíblia de vocês, o Antigo Testamento, está sob a autoridade dos rabinos, dos judeus que rejeitaram o Evangelho de Cristo. Né? Rejeitaram o Evangelho de Cristo. Então você está aderindo à autoridade, né, judaica e negando a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo que ligares será ligado, o que desligar será desligado. Então os santos apóstolos, quem escreveu o Novo Testamento, a gente viu com clareza que adotou a Bíblia que a gente tem hoje, com esses 7 livros. Por isso, quando a gente cita algum livro que não está na Bíblia protestante, eles vêm dizer, não, é apócrifos. Então você está chamando os santos apóstolos de herege. Você está se condenando, né? Você está indo contra uma decisão dos santos apóstolos, que escolheram esses livros que a gente tem hoje. Então quando a gente usa 2 Macabeus para mostrar a oração pelos mortos, para mostrar a intercessão dos santos, que está lá com muita clareza, aí vocês dizem, não, esse livro não serve. Veja esse vídeo. Será se a autoridade dos santos apóstolos de ter aderido a esse livro não serve? Eles citaram esses livros, os pais da igreja citaram esses livros como palavra de Deus desde o início da igreja. Entende, meus irmãos? Então é isso aí, meus irmãos, que eu quis partilhar com vocês nesse vídeo. Espero ter contribuído, né? Espero que você tenha gostado aí desse nosso bate-papo. Se você não é inscrito ainda nesse canal, mas se inscreva, compartilha aí essa mensagem com outras pessoas. Nem todo mundo chega, né, ao final do vídeo para ouvir, né, esse pedido. Mas é isso aí. É se inscrever no canal, compartilhar, deixar aí um joinha para ajudar, comentar. Isso aí. Muito obrigado e fique com Deus.